Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 20 de julho, quarta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é Mateus 13, capítulos do 1 ao 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Aqui o famoso texto da boa semente, né? Aqui devemos entender alguns aspectos importantes para a compreensão desse texto. Primeiro, Jesus fala ao povo da Galileia. É um povo camponês. Por isso que ele utiliza sempre nas suas parábolas aspectos ligados ao campo. Lírios do campo, boa semente. Ou então ele vai utilizar aspectos ligados à agropecuária. O bom pastor e por aí vai. Porque o movimento de Jesus é um movimento camponês. É um movimento do interior. É um movimento para o povo simples. Por isso que ele falava em parábolas. Porque a parábola, quando você entende o sentido dela e você revisa a história, você sempre vai lembrar do sentido, do ensinamento que ela traz. A parábola era uma técnica utilizada muito por mestres, né, e por grandes pregadores, grandes eruditos, para transmitir um ensinamento ao povo. Então tinha uma história, o povo ficava preso naquela história, né, tentando entender aquela história, e quando entendia, toda vez que lembrava daquela história, lembrava do ensinamento contido na história. Tá? Então isso era o método de ensino da parábola. Ele utiliza essa questão da semente, 4 momentos. Né? O semeador saiu para semear à beira do caminho, terreno pedregoso, o terreno normal, e por fim a que cai em terra boa. São 4 formas em que a palavra penetra no coração do ser humano. E depois, na continuidade do texto, ele vai dar o ensinamento para os seus discípulos. Então Jesus utilizava de parábolas que o povo poderia compreender porque fazia parte do cotidiano daquelas pessoas. Por isso que eu falo que o movimento de Jesus era um movimento camponês e, ao falar para os camponeses, ele se utilizava de situações do cotidiano da vida. A semeadura, né, e outros aspectos, né, os sinais dos tempos, a figueira e tal, porque eram aspectos que faziam parte do cotidiano das pessoas. Né? Então é interessante compreender um pouquinho a pedagogia de Jesus. Né? Ele se utiliza de parábolas, com histórias que fazem parte do cotidiano das pessoas. E, obviamente, o texto de hoje deixa bem claro o aspecto da mensagem da palavra. Né? A palavra ela pode se desenvolver de 4 formas. Né? O ideal é que ela penetre no coração humano e encontre terra boa. E como essa terra boa foi preparada? Lembremos de João Batista. Né? O batismo de João era um batismo de conversão, de perdão de pecados, que tinha como objetivo o quê? Preparar o coração humano para a chegada do Messias com a sua palavra. Portanto, João era aquele que preparou, que arou a terra, a fim de que a semente, que era o anúncio do reino dos céus, proveniente do Messias, pudesse penetrar nos corações humanos. Portanto, nós também devemos preparar o nosso coração para esta palavra. E quando ela entrar em nosso coração, quando ela foi semeada em nosso coração, devemos continuamente regar e podar essa palavra dentro de nós, a fim de que ela possa continuar a produzir frutos em nossa vida, em nosso coração e no nosso cotidiano, nas nossas relações com as pessoas. Um grande abraço, queridos irmãos e irmãs. Fiquem com Deus até amanhã. Tchau.